Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. É um prazer estarmos então de regresso para voltarmos a abrir a Bíblia juntos e aprendermos com ela. Pode acreditar que nós não queremos de todo estar aqui no papel, por estarmos numa escola de mestres, de maneira nenhuma. Por isso é que nós fazemos aqui uma conversa aberta entre mim próprio, Pastor Pedro Esteves, e os nossos irmãos na fé, a Dulce Neto e o Filipe Reis, a quem saúdo mais uma vez, com alegria. Olá, Pedro. Olá, com alegria por podermos tomar mais aqui alguns minutos para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Eu dizia que realmente nós não estamos aqui na qualidade de mestres e por isso é que fazemos uma conversa realmente aberta, colocamos também as nossas dúvidas, lançamos a bola uns aos outros de vez em quando. E é claro que assim que está desse lado a acompanhar a Escola Bíblica, na Novo Tempo ou na RCS, infelizmente não conseguimos que o diálogo seja mais aberto do que aqui os três, mas desejamos que se envolva, se sinta parte destas reflexões e é claro, não sei se alguma vez já o disse aqui, mas se porventura algumas das ideias que partilhamos, das questões que levantamos, tocarem o seu coração ou se evocarem perguntas ou até comentários, alguma dúvida que querem enviar para nós, nós teremos com certeza toda a disponibilidade para poder ajudar a ir um bocadinho mais fundo, se alguma das coisas que porventura aqui dissermos, mesmo tentando ser claros, podemos evocar algumas dúvidas e estaremos à sua disposição também para ajudar a esclarecer. Hoje vamos abrir a Palavra de Deus na continuidade do tema que estamos a abordar. Na verdade este já é o quinto encontro que temos aqui à volta deste tema, a promessa de Deus de aliança e de parceria com o ser humano. E como sabe, temos estado, aqueles que nos têm acompanhado, temos estado a analisar isto, sobretudo na vida de alguns dos patriarcas. Hoje vamos continuar, aliás, com Abraão, porque realmente Abraão e a sua história encerram lições sobre aliança que são muito importantes, ou não fosse ele o pai dessa grande aliança que originou uma grande nação. Vamos voltar também a esse tema hoje e falar desta ideia de sermos filhos da promessa. Curiosamente, ainda na semana passada aqui falámos um pouco, abordámos no nosso diálogo esse tema, que agora acaba por regressar. Na altura nem nós estávamos bem conscientes também de que maneira que o tema vai avançando, uma vez que nós baseamos num manual que nos serve de referência. O manual de facto é a Bíblia e por isso a nossa conversa é muito aberta sobre as nossas reflexões, mas o manual da Escola Sabatina, que é usado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, serve-nos de referência. Muitos dos que nos estão a ouvir com certeza também têm acesso ao manual da Escola Sabatina, outros eventualmente não e portanto nesse sentido escutam-nos e partilham connosco as ideias e a reflexão bíblica que fazemos. É claro que se porventura desejar, tiver algum interesse em receber também, ter acesso a este manual, no qual nos baseamos em parte da nossa reflexão, pelo menos para definir o tema e os grandes modos, com certeza que nós estaremos disponíveis para o ajudar também, de alguma forma, nesse sentido. Pode contactar-nos aqui para a Novo Tempo, nos canais e nos meios de comunicação normais que têm sido partilhados. Bom, Dulce, Filipe, vamos a isto. Vamos falar sobre os filhos da promessa, voltar à história de Abraão. É uma história que realmente parece não ter fim, na amplitude do que ela nos pode ensinar. E vamos então avançar aqui pelas nossas rubricas. Vamos, obviamente, começar com aqueles que nós consideramos serem alguns destaques principais. Filipe, talvez hoje comece por ti. Alguma coisa ao estudarmos esta ideia de filhos da promessa, ao nos situarmos em Gênesis, no capítulo 15 em particular, e noutros textos da Bíblia que também afloramos a propósito deste tema, desta herança da promessa. Algum destaque para ti que te tocou especialmente? Com certeza que sim. Ao longo de toda a Bíblia nós temos dezenas ou até centenas de personagens que nos inspiram por esta ou por aquela razão, não é? Mas a verdade é que todos concordaremos, o personagem central da Sagrada Escritura é sempre a pessoa de Jesus. Lá desde o Gênesis até o Apocalipse. Portanto, não há sequer dúvida alguma acerca disso, porque ele é o único personagem que percorre rigorosamente toda a história da Bíblia, desde o início no Éden até ao fim, quando for a recriação de todas as coisas. E aqui, nesta lição, chamou a minha atenção, que é o meu destaque, um detalhe que nos aponta justamente para a pessoa de Jesus. Um dos versículos das promessas que são feitas a Abraão, nós encontramos, e recorrendo aqui aos meus apontamentos, nós encontramos no capítulo 28,
e no versículo 14 do livro de Gênesis, que foi, na verdade, a partir deste versículo que eu fiz a minha maior reflexão acerca da lição desta semana. Portanto, 28:14 de Gênesis diz: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, ou seja, para todo lado, e como o pó da terra é uma coisa incontável, não é? E depois diz assim: e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, havia uma promessa não apenas para aquela descendência direta, mas para todas as nações, todas as famílias. Mas a partir da descendência de Abraão é que viria essa bênção. Em Gálatas, no capítulo 3, que é um capítulo que nós tivemos vários versículos ao longo desta semana, eu gostaria de destacar ainda um outro versículo para complementar aquele de Gênesis que eu li. Em Gálatas 3 e no versículo 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Portanto, rigorosamente o mesmo contexto do versículo que nós lemos no Gênesis. E diz assim, vou repetir 3:16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Ou seja, todas aquelas promessas feitas à descendência de Abraão, em certo sentido, ou num sentido muito específico, apontavam uma descendência que viria de Abraão. Ou seja, um personagem, uma figura central que surgiria da linhagem de Adão e que seria uma bênção para todas as famílias da terra e todas seriam benditas. Justamente a pessoa de Jesus. Ou seja, até ali, e disseste bem há pouco, temos mais do que uma lição sobre Abraão, não é? Mas em todo o contexto da aliança com Abraão, das promessas a Abraão, da repetição das promessas a Abraão, há um ponto que se destaca. É que da descendência ou das descendências de Abraão haveria uma bênção que se destacaria sobre todas as outras e que seria, ela sim, o ponto central, o núcleo daquilo, do favorecimento que seria entregue a todas as nações, a todas as famílias da terra, que é justamente a pessoa de Jesus. Voltando ao início da minha intervenção, claro que Abraão é um personagem fascinante da Sagrada Escritura, como foi Noé, que já vimos, todos os patriarcas, que eu fico muito impressionado com a história dos patriarcas. Em todos eles são personagens secundárias. A personagem central para quem apontam todas as histórias, todas as promessas, todas as bênçãos, sempre na origem, no meio e no fim de tudo, sempre a pessoa de Jesus. É esta ideia de a Bíblia ser um livro cristocêntrico, em que as muitas histórias, as narrativas, os personagens, aliás, muitas também do que são, por exemplo, as leis que Deus estabeleceu, por exemplo, as rotinas ou os rituais do santuário para o povo, há como que um fio condutor, ou se quisermos uma outra metáfora, há um rio que percorre a Sagrada Escritura e esse rio leva o nome de Cristo, e as histórias das personagens são como que afluentes que não fazem outra coisa senão alimentar esse rio constantemente. E o que tu estavas a dizer evoca-me a ideia de que a única maneira de interpretar uma frase, como a que tu leste em Gênesis 28, dita a Jacó, não é? Se não me engano, essa já foi... Essa expressão já foi dita a Jacó e que tinha sido dita a Abraão. O que é que nós encontramos? Que a única hipótese desta família, a família de Abraão, incluindo os seus filhos, netos, poderem ser uma bênção para todas as famílias da Terra, ou isto é uma hipérbole em termos, vamos dizer, literários, ou então a única maneira disto poder ser verdade é em Jesus Cristo. Porque, por mais que a nação judaica mesmo pudesse se ter estendido na Terra e ser uma bênção para muitos, seria um bocadinho difícil de imaginar que todas as famílias da Terra viram a ser abençoadas desta família. Agora, em Jesus, de facto, todas foram abençoadas. Até aquelas famílias que porventura não tenham conhecido Jesus. Porque como a salvação é um projeto universal,
mesmo até famílias e povos que não tenham conhecido diretamente Jesus Cristo como Salvador, não deixaram de beneficiar desse ato reconciliador. Isto é o pensamento que realmente me evocou a tua apresentação. Dulce, o teu destaque, não sei se também está ligado a esta ideia, porque é uma ideia forte, mas com certeza podemos dar outras dimensões. Eu também vou explorar ainda a seguir uma outra dimensão ligeiramente complementar. Eu gostava só de acrescentar aqui um versículo ao que o Filipe referiu, de Gálatas também, e que completa o que ele tinha dito, que é o que está também no capítulo 3, mas no verso 29, que diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, não é? E nós já temos estado a ver que, na verdade, a promessa que Deus faz a Abraão, parece que o resto da Bíblia está sempre a referir-se a esta promessa e a confirmar esta promessa sucessivamente, e que ela se completa completamente, ou ela só se completa mesmo, na verdade, em Cristo, como tu acabaste de dizer. Eu gostava só de referir aqui 2 pormenores que eu achei interessantes nisto de Cristo completar e de Cristo ser o cumprimento da promessa. Uma tem a ver com o facto que já abordámos, eu abordei ligeiramente, creio que na primeira ou no nosso segundo estudo, que é quando Deus faz a aliança com Abraão, numa das vezes que Deus faz a aliança com Abraão, ele pede que sejam sacrificados 3 animais e que os animais sejam abertos a metade. E isto era uma prática comum naquela época, naquela cultura, não é? Eles ratificavam assim o trato, o acordo, cada uma das partes passava pelo meio das partes abertas dos animais e olhavam um para o outro e diziam: se eu não cumprir esta parte do pacto, que me aconteça a mim o que aconteceu a estes animais. Com Abraão, é Deus que passa pelo meio. Isto significa que Deus está a dizer a Abraão: esta aliança, eu vou cumprir esta aliança, mas esta aliança envolve dor, esta aliança envolve sofrimento, esta aliança envolve sacrifício, mas é o meu sacrifício, não o teu sacrifício. E nós vemos no relato bíblico muito interessante que houve trevas, que houve perplexidade, inclusive da parte de Abraão. E depois nós vemos Cristo na cruz, também em momento de trevas, em dor e em sofrimento, a cumprir esta parte. O que nós temos aqui é que esta aliança, que era uma aliança de amor, foi quebrada com Adão e Eva, foi quebrada com Israel sistematicamente, e é Deus que vem restabelecer esta aliança de amor. E em Cristo nós vemos isso. Nós vemos Cristo, o Filho, a amar Deus perfeitamente, por isso a restabelecer a ligação vertical. Vemos Cristo, o Deus, a amar toda a humanidade, a relação vertical de cima para baixo, não é? E depois vemos Cristo, o homem, a amar todos os homens, não é? E vamos a João 3,16 e vemos isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isto eu achei muito interessante. E depois pensei ainda um pouco no que tínhamos falado na semana passada da Torre de Babel, não é? Nós vimos que Gênesis 12, quando vem o chamado de Abraão, é logo a seguir à Torre de Babel, não é? Em que os homens se dispersaram quando eles estavam todos unidos para engrandecerem o seu próprio nome e foram todos divididos na multiplicidade das línguas. E nós vemos em Atos, eu já estou aqui a ir quase um pouco aqui, um pouco ali, desculpa Pedro, mas nós vemos em Atos, porque agora encaixou, nós vemos que em Atos, depois de Jesus ascender ao céu, por isso cumprida o seu sacrifício, restabelecida completamente a sua aliança, porque a partir da cruz todos nós somos vencedores em Cristo, se assim o quisermos, não é? E nós vemos que eles estão todos unidos
em oração também estão todos juntos como na Torre de Babel, mas aqui, sob a ação do Espírito, há a multiplicidade das línguas para os unir. Eu vejo aqui a relação horizontal completamente restabelecida. Em Cristo, nós somos descendência de Abraão e estamos todos unidos. Eu achei isto muito interessante. Há aqui realmente dimensões absolutamente fantásticas. Ao pensar no mesmo tema, porque o meu destaque também está à volta do mesmo tema, mas obviamente sem termos propriamente falado nem combinado, as coisas complementam-se, porque Deus também nos traz à mente pensamentos, não é? Que são muito frutíferos para a nossa própria relação com Ele e a nossa compreensão da Bíblia. E nós aqui, ao partilharmos, é claro, estes pensamentos, o que desejamos é para aqueles que nos estão a ouvir, a ver, a acompanhar, que também possam ser abençoados com o fruto destas reflexões. Eu olhava para parte até dos mesmos textos que estivemos a analisar aqui e via como há na Bíblia uma permanente dimensão profética que é absolutamente fascinante. No fundo é uma outra forma de expressar aquilo que os dois aqui já se referiam, porque há efetivamente esta dimensão profética. Quer dizer que na experiência que os profetas, que os patriarcas neste caso estão a viver, Deus está a anunciar coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que vão acontecer. Abraão, por exemplo, para nos focarmos nele, é realmente um homem em quem Deus ajudou a ser parte deste anúncio profético. Ainda há pouco, vamos dar aqui um exemplo pelo menos, ainda há pouco o Filipe estava a referir-se àquele texto de Gênesis 28, não é? Com aquela promessa de que em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas é interessante que esta promessa, com esta expressão tal e qual, ela é feita em Gênesis no capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é uma das histórias mais fascinantes e até mais conhecidas e significativas da história de Abraão, porque, como sabemos, Deus vai aparecer a Abraão. Agora vou situar-nos só aqui, capítulo 22, diz que Deus provou Abraão e disse-lhe: toma o teu filho, o teu único filho a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E, portanto, não é preciso ler a passagem toda, mas o relato desenrola-se desta maneira. Deus coloca este tremendo desafio a Abraão de oferecer em sacrifício o seu filho, que era uma coisa completamente antagónica com os princípios, aliás, de Deus. Portanto, é lógico que o plano de Deus nunca foi que houvesse morte de Isaac. No entanto, o que é que a história nos mostra? Que Abraão fez esse caminho. Vai buscar o filho, prepara os animais, a madeira, a lenha que era necessária, e percorre o caminho, aquele silêncio, sobe o Monte Moriá e prepara todas as coisas para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, porque Deus lhe tinha pedido. E esta dimensão de fé e obediência, aliás, juntam-se muito bem nesta experiência de Abraão. Ele confiava que Deus tinha um propósito e essa fé não impediu que ele obedecesse à ordem que lhe foi dada. Mas o ponto aqui não é esse. Bom, como sabemos, a história termina quando Abraão está preparado para sacrificar o seu filho, e Isaac também, de alguma maneira, foi condescendente com esse propósito de Deus. Então veio o anjo do Senhor, como sabemos, que vai bradar do céu e vai dizer-lhe que ele não faça isso. E o que é que Deus vai fazer nesta altura? Refazer a promessa. Isto para também nos recentrarmos aqui, obviamente, na questão da aliança, que é o grande tema, o fio condutor. Deus vai aproveitar mais esta ocasião, que já tinha feito isso, já vimos no 12, no 15, no 17, aqui uma série de momentos, e aqui depois desta experiência, o Senhor vai novamente reforçar a aliança e parte dos princípios desta aliança. Só que nós sabemos perfeitamente que a dimensão deste sacrifício que foi pedido a Abraão, de entregar o seu próprio filho, numa lógica de aliança com Deus, é um anúncio profético. É um anúncio profético daquilo que Deus faria na pessoa de Jesus Cristo, numa dádiva que é injusta, tal como nós olhamos para esta história e dizemos: o que é isto? Até custa a compreender porque é que Deus vai fazer um pedido destes, e talvez podemos compreender melhor quando lhe damos a sua dimensão profética, e podemos até entender, temos aliás revelação suficiente para acreditar, que foi mostrada nesta ocasião a Abraão precisamente esta visão mais prolongada daquilo que seria o plano da salvação através da dádiva do Filho único Jesus,
aliás, como a Dulce estava ainda agora a situar esse momento. Eu olho para isto e vejo o quê? Visão profética. Deus a anunciar, através da própria vida destes homens, grandes acontecimentos e grandes revelações. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, é neste contexto, de quando Deus refaz as promessas, que Deus vai dizer no versículo 18, por ele ter feito isto, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque deste ouvidos à minha voz. Então vamos agora ligar isto, e nós nem a ordem tínhamos combinado, mas agora ligando isto à expressão de Gênesis 28, Deus, na verdade, em Gênesis 28 está a repetir tal e qual a formulação que tinha feito a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, e quando eu leio esta passagem no quadro do que aconteceu em Gênesis 22, e este sacrifício praticamente consumado, que depois não se consumou porquê? Porque aparece um animal, e o sangue do animal vai ser derramado, portanto, o sacrifício de Cristo está aqui profeticamente revelado em toda a linha, e então vem a expressão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Esta expressão é totalmente profética. Portanto, é um anúncio de que através do Filho único de Deus, o Pai, tal como Abraão em certo sentido é o Pai, lembremos-nos que até o próprio nome dele está ligado à ideia de ser Pai. Ele é primeiro o Pai que é exaltado e depois o Pai de muitas nações. Então, em Gênesis 22, permitam-me dizer assim, em Gênesis 22, Abraão é o Pai que dá o seu Filho único. Então, ele encarnou a profecia de que o Pai eterno, o Pai exaltado, o Pai de todas as nações, também daria o seu próprio Filho e o seu sangue seria derramado. E é aí que está o cumprimento, na verdade, da expressão e da promessa, em ti serão benditas todas. Pedro, deixa-me só acrescentar aí uma coisa, claro. Pegando no que tu estavas a dizer. Deus também diz a Abraão aí que o Evangelho não é sobre o sacrifício que tu providencias, mas sobre o sacrifício que Deus, providencio. E nós temos 2 ou 3 detalhes para fortalecer aquilo que o Pedro acabou de dizer acerca da tipologia profética. Abraão sai de sua casa e demora 3 dias a chegar àquele local. No coração de Abraão, o seu filho estava morto, porque ele ia fazer aquilo mesmo, não é? E Jesus, quando morreu, também esteve 3 dias morto. Quando chegam ao sopé do monte, os servos... E é um monte, não é? São 2 montes. Um monte. Quando chegam lá, os empregados de Abraão ficam cá em baixo, pai e filho sobem sozinhos o monte. Quando Jesus subiu para o Gólgota, os seus amigos abandonaram-no todo. Ele estava sozinho e o pai subiu com ele. Quando Abraão e Isaac vão a subir o monte, Isaac leva a madeira às costas. Quando Jesus subiu para o Gólgota, já levava a cruz de madeira às costas, não é? Portanto, a tipologia aqui é perfeita, desde logo que naquele monte depois seria construído o futuro templo de Jerusalém, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma acerca da comparação tipológica e profética que foi feita, não é? É isso. Na vida de Abraão até há outros exemplos de tipologia profética que eu já vou daqui a um pouco mais, numa outra das nossas rubricas, vou fazer referência a ela. Mas penso que foi muito interessante esta reflexão que fizemos, porque realmente cruzámos aqui completamente pensamentos sobre esta grande ideia central que estamos a estudar. Vamos agora falar um pouco de dilemas, tem sido também um dos nossos motes aqui, levantar alguns dilemas e, claro, tentar encontrar respostas na Bíblia que possam ser satisfatórias para nós, mas muitas vezes só levantar dilemas e perguntas já é uma boa parte do caminho. De qualquer maneira, há dilemas que nós não conseguimos propriamente responder-lhe. Filipe, sei que tu encontraste aqui alguma coisa dentro deste conceito de haver um dilema que está resolvido, que pode ser muito útil nesta hora. Queres expressar isso para nós? Confesso que gastei uma boa parte do tempo. A Bíblia tem estas coisas. A Bíblia é um poço sem fundo, não é? Quanto mais água tiramos, mais água tem para tirar. E eu gastei aqui um pouco à volta de Gênesis 18, 17 e 18, onde disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? E o que é que o próprio Senhor diz de Abraão? Diz: visto que Abraão
certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Era aquele texto paralelo que o Pedro mencionou há pouco. Mas o que diz aqui, nas palavras do próprio Deus, o que diz aqui é que ele viria a ser uma grande e poderosa nação. Então, como é que nós podemos perceber aqui um dilema, um eventual ou um aparente dilema? Agora, acompanhe rapidamente o meu raciocínio, vou tentar não ser confuso, o mais simples possível, não é? Isaac nasce quando Abraão já era centenário, não é? Portanto, para efeitos da promessa de Deus, Ismael não conta, não é? O que conta é Isaac. Portanto, Abraão era um homem que, mesmo para aquela época, já não era um jovem, com toda a certeza, não é? Estava com 100 anos e nasceu Isaac. E ele não tem mais nenhum filho daquela mulher. Quando Isaac tem os seus filhos, Isaac já tinha 60 anos de idade. Portanto, Isaac tinha 37 anos de idade quando morreu Sara. Aos 40 anos, por sugestão de Abraão, Isaac vai para encontrar uma esposa, não é? Quando ele envia o seu servo. E depois, sabemos o enredo todo da história de quando ele encontra a Rebeca, ou casa-se com ela. Mas quando nascem Esaú e Jacó, que eram gêmeos, Isaac está com 60 anos. Isso quer dizer que Abraão estava com 160 anos quando a sua família era Isaac, já não tinha Sara, Esaú e Jacó. Ou seja, décadas atrás, Deus tinha-lhe prometido que ele seria uma grande nação. E a vida de Abraão aproxima-se do fim e a grande nação são 3 pessoas. Bom, parece que há aqui um problema qualquer. Será que Deus tinha cometido algum erro? Claro que não pode ser, não é? Então nós é que temos que perceber onde é que está a grande e poderosa nação que surgiria de Abraão quando são apenas 3 pessoas. Mais ainda, Abraão morreu com 175 anos. Ou seja, quando Abraão morreu, Esaú e Jacó tinham 15 anos. Portanto, não tinham filhos. Claro que depois nós podemos dizer, mas a partir de Jacó, com 12 filhos, aí sim, aí já começámos a ver a grande nação que surgiria. Mas Abraão morreu antes disso. Abraão nunca viu, e isto é fascinante, Abraão nunca viu a grande e poderosa nação que surgiria da sua posteridade. Então, como é que nós resolvemos isto? Bom, em primeiro lugar, Deus tinha-lhe dito que a partir dele viria esta grande e poderosa nação. Não lhe disse que ele seria uma testemunha ocular na primeira fila. Claro. Isso. Agora, será que essa promessa se cumpriu ou se vai cumprir, ou as duas coisas? Em Apocalipse 7:9, falando de um grupo específico, diz assim, Apocalipse 7:9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, está a falar, o contexto é os salvos, não é? Eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Lá está, como a areia do mar, como o pó da terra, não é? De todas as nações, tribos, povos e línguas, e depois diz que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. Eu aqui vejo uma nação grande e poderosa. Porquê? Primeiro, é uma multidão a qual ninguém pode contar. É grande. E depois, está perante o Cordeiro, está com vestes brancas e palmas na sua mão. Portanto, é vitoriosa, não é? E, portanto, é poderosa. Agora, como é que tudo isto se encaixa na experiência de Abraão, que nunca viu isto? Tanto quanto nós sabemos, Abraão está morto ainda hoje, não é? Claro que, e uma vez alguém me fez referência a isto, quando Jesus ressuscitou, houve muitos outros que também ressuscitaram. E muitos deles poderiam ser personagens do Antigo Testamento. Mas nós não sabemos, não sabemos, não temos os nomes, portanto, tanto quanto sabemos, Abraão continua no pó da terra sem ver o cumprimento da promessa. Agora vejam, Hebreus capítulo 11 e no versículo 13 diz assim, Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. É impressionante. Morreram na fé, acreditando, mas não viram as promessas ou o cumprimento. E depois diz assim, vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Portanto, ficaram confiantes e seguros, porque eram peregrinos e estrangeiros na terra e estavam à espera de outra. Agora, concluído este raciocínio,
em Gênesis, no capítulo 23, e no versículo 3 e 4, diz assim: depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Het, o contexto é o falecimento de Sara, não é? Dizendo, o que é que Abraão diz? Estrangeiro e peregrino, sou entre vós. Portanto, ele vai usar a mesma expressão que nós vemos depois no livro de Hebreus, aplicada àqueles que não viram o cumprimento da promessa. E, portanto, Abraão, ele, fisicamente, os seus olhos, não viram o cumprimento da promessa de Deus, que haveria uma grande e poderosa nação. Mas ele sabia que isso iria acontecer. Pela fé, conseguiu contemplar e antecipar isso pela revelação que lhe foi feita. Nós, que vivemos milénios depois dele, sabemos que, de facto, num sentido espiritual, principalmente, como dissemos a semana passada, não há aqui um dilema irresolúvel, sabemos muito bem. Na verdade, o Senhor tem vindo a cumprir e ainda cumprirá a promessa feita a Abraão de que uma grande e poderosa nação saiu a partir dele. Aliás, nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac viram o cumprimento da promessa, não é? Este pensamento realmente é muito interessante, é uma análise que nem assim à primeira vista não faríamos. Eu estava a ouvir-te e a pensar, bem, isto mais ou menos, o teu dilema responde ao meu, pelo menos em certa parte. O meu dilema tem uma natureza diferente e por isso é que há uma ligação aqui interessante, porque nós temos estado a falar tanto sobre Abraão e estávamos novamente focados aqui em vários capítulos e em várias passagens em que Deus reforça constantemente esta ideia de uma promessa brutal, não é? De uma promessa generosa em várias dimensões. E eu até pus-me a pensar na primeira promessa em Gênesis 12, quando Deus começa a dizer: far-te-ei uma grande nação, mais ou menos o mesmo conceito que estamos a ver aqui, como serás pai de uma grande nação. Nessa altura o Senhor até diz: vou engrandecer-te e engrandecer o teu nome. E depois de estarmos aqui já há várias semanas a analisar estas várias dimensões, eu pergunto-me, será que nós não podemos desenvolver, começando a perguntar-nos por homens como Abraão, mas trazendo para nós, será que não é possível desenvolver com Deus uma relação de aliança baseada no interesse, vamos dizer, algo egoísta, de que as suas promessas se cumpram, porque assim, bem, já que ele diz que vai fazer isto, deixa-me cá aproveitar, não é? Em certo sentido, o uso das promessas de Deus como um meio para atingir os nossos próprios fins, por vezes, no mundo religioso, para dar um exemplo concreto e atual, no mundo cristão mesmo, há muitas pessoas e até algumas instituições religiosas que, de alguma maneira, se colocam neste terreno de uma certa expressão, de um uso fácil, às vezes leviano quase, estou a adjetivar um pouco, mas um uso quase leviano de promessas de Deus na Bíblia, de maneira a que nós tenhamos um certo interesse na relação com Deus para ganharmos com isso. Estás a falar da teoria da prosperidade, não é? Como, por exemplo, teologias de prosperidade que invertem uma ideia de um caminho de fidelidade a Deus. E o caminho da fidelidade às vezes não é imediato, leva tempo. É um caminho de ser consequente no nosso relacionamento com Deus. Eu posso imaginar Abraão, ou até alguns dos seus descendentes, filhos, netos, já falámos aqui deles, a dizer, bem, mais vale ficarmos aqui nesta aliança, porque se isto foi dito que ia trazer bênçãos e um nome, vamos ficar aqui. E realmente é interessante porque a reflexão que o Filipe aqui fez agora acaba por ajudar a perceber que, na prática, estes homens não podem ser exemplos para nós deste problema, porque eles, em grande medida, não é que tivessem visto uma manifestação tremenda destas promessas. Até porque elas demoraram no tempo e, por outro lado, como já vimos aqui, até profeticamente, vieram a cumprir-se num Israel espiritual que estava muito longe do que eles vinham a imaginar. Por isso, em certo sentido, acho que a resposta está um pouco dada, embora não sei se vocês querem comentar esta ideia de ter interesse nas promessas e cumprir ou entrar em relação com Deus por interesse. Na verdade, eu também tenho aqui uma linha que tinha tomado nota para mencionar aqui, que tem a ver com esta questão de Deus ter dito a Abraão que iria engrandecer o seu nome, não é?
Isto, se nós fizermos uma leitura demasiado simplista, não é? Podemos ficar até perturbados com este tipo de raciocínio. Então, o homem é que é engrandecido, o homem é que é exaltado. Na Bíblia, quem se quis engrandecer a si próprio, exaltar-se a si próprio, foi o inimigo de Deus, não é? Portanto, pelo contrário, enquanto o inimigo de Deus se quis exaltar a si mesmo, o próprio Deus humilhou-se a si mesmo. A si mesmo, não é? E agora Deus vem fazer uma promessa de engrandecer Abraão. Na verdade, não era Abraão que estava à procura do seu próprio engrandecimento, não é? Podemos citar outros exemplos da Bíblia. Olha, aquele rei de Israel que recebeu uma comitiva estrangeira e, em vez de dar graças a Deus pela prosperidade da nação, pôs-se a exibir a nação, não é? Olha, o próprio Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilónia que eu construí para a glória do meu nome e da minha majestade. Bom, isto é contra aquilo que são os princípios que nós aprendemos, por exemplo, na Santa Ceia, não é? Como é evidente. Agora, não é errado ser Deus a exaltar e a engrandecer. E podemos ter um exemplo. Claro, e vou dar um exemplo apenas porque acho que os exemplos bíblicos nos ajudam a perceber. Então não foi o próprio Deus que em conversa com Satanás disse: viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, aí está Deus a engrandecer um homem. Mas não era Jó que estava à procura do seu próprio engrandecimento para ser maior do que este ou maior do que aquele. Eu estava aqui a pensar no que o Pedro disse, disto de nós nos relacionarmos com Deus por interesse, e a pensar nas nossas relações humanas, não é? O que a Bíblia nos diz é que Deus nos amou primeiro. E a nossa relação com Deus é uma resposta ao seu amor. E penso muito naqueles 3 jovens em Daniel, na fornalha. Eles dizem, ainda que nós possamos morrer, nós não faremos a tua vontade, ó Rei. Ou seja, independentemente do que me aconteça, a minha relação com Deus é tão forte, o meu amor por Deus é tão forte, que não importa o que vem a seguir. E nós vemos isso em muitos homens, vemos isso em João Batista. João Batista é um exemplo tremendo, tremendo. Deus personificado em Jesus, não é? Deus, Jesus que estava ali, o Deus Filho que estava ali, deixou-o morrer. E ele não deixou de amar a Deus. E nós pensamos, qual era o interesse de João? E isto para mim é muito interpelativo, que é quão grande era a dimensão do entendimento que João tinha do amor de Deus por ele, para nunca o deixar, para o continuar sempre a amar. Por isso a minha relação com Deus é só uma resposta ao amor que Deus tem por mim, acho eu. Talvez um outro exemplo daquilo que o Pedro disse há pouco seja Balaão, não é? Balaão era um homem, era favorecido por Deus, mas num determinado momento tentou aproveitar-se desse favorecimento apenas e só para proveito próprio, não para dar a glória a Deus conforme ele merecia, não é? É verdade, são muitos exemplos. E muito interessante esta partilha que fizemos aqui, porque realmente veio enriquecer muito este tema. Nós estamos a aproximar-nos vertiginosamente do fim, por isso talvez agora fazermos aqui notas, porque temos 2-3 minutinhos, podemos deixar algumas notas. A primeira, assim, genérica, que eu lanço para os dois. Algum versículo bíblico, algum texto, nós aqui já citámos muitos, mas como temos feito sempre, tentar ir buscar algum versículo fora destes que nos estamos a situar, que tenha sido para vocês interessante e que possam trazer aqui, nem que seja só citá-lo, lê-lo, para reforço destas ideias? Dulce. Eu tenho de Isaías 55:3, que me mostra quando eu quebro a relação com Deus, que todos sofrem à minha volta, inclusive a terra. Diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti, não é? E depois vemos em 54:10, não é? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e a vossa alma viverá. Ou seja, quando Deus me diz em Isaías 54 que toda a terra sofre, que toda a terra geme, Ele ao mesmo tempo me diz, a minha aliança de paz
não mudará. Há um versículo logo no início da Bíblia que nós encontramos um princípio idêntico a este, de Deus anunciar repetidamente que da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó viria uma bênção muito grande. É um versículo que já mencionamos aqui logo na primeira lição, mas como é um dos meus favoritos da Sagrada Escritura, lembrei-me imediatamente dele, que é Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, quando o Senhor coloca inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a semente da serpente e a semente da mulher, e faz ali uma declaração de guerra. Esta declaração de guerra é a primeira grande boa notícia para a humanidade. E já ali está uma promessa de que viria uma bênção especial a partir da semente da humanidade. Neste caso, o versículo aponta para a mulher. Exatamente como com Abraão, com Isaac e com Jacó. Uma bênção especial viria a partir daquela semente. E é claro, como eu disse no início, que se refere à pessoa de Jesus. O meu texto também está muito relacionado com esta ideia de Jesus estar completamente e até, mais uma vez, profeticamente anunciado, e a ligação profética que há entre a história de Abraão e a história da vinda de Jesus. Apenas uma nota, porque acho que até não falámos ainda muito sobre isso aqui, não nos foi propriamente evocado, que é o personagem de Melquisedeque, e por isso o texto que me fez lembrar ao falarmos desta ideia de Jesus anunciado profeticamente é o facto de que a interpretação do apóstolo aos Hebreus, na carta aos Hebreus, mostrando que Jesus de facto não vem da linhagem dos sacerdotes e portanto o sacerdócio de Cristo não é dentro daquele sacerdócio conhecido em Israel, e é uma interpretação incrível para dissociar essa lógica judaica propriamente ritual. Vai fazer a ligação a Melquisedeque. E quem é que vai aparecer nesta história? Abraão. E por isso, quando o texto diz, Hebreus, não é? No capítulo 7, que diz que Melquisedeque, que era rei de Salem, que saiu ao encontro de Abraão, e o versículo 2, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E por interpretação, diz o próprio Paulo, podemos dizer que ele é o rei da justiça e também o rei da paz. E depois então ele vai explorar esta ideia de Cristo estar representado na relação com Abraão através de Melquisedeque, porque Cristo é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Isto quer dizer que, do ponto de vista profético, Abraão teve uma relação de aliança, porque isto é um pequeno parênteses, mas os dízimos, a entrega do dízimo obviamente está associada à ideia de parceria com Deus, e não é que Abraão, que é o primeiro na Bíblia que se reconhece a entregar o dízimo, portanto a mostrar esta parceria com Deus, falo a Melquisedeque, que é um personagem completamente estranho nesta altura, e que depois em Hebreus é ressuscitado como personagem para dizer aqui está aquele que é o sacerdote que deu origem à linhagem de Jesus. Do ponto de vista tipológico é como se Abraão tivesse dado os dízimos a Jesus, não é? Porque entregou àquele que ia suster ou representar o sacerdócio. Então, a maneira como estas ligações tipológicas e proféticas se encontram aqui, e como Paulo foi buscar isto realmente na sua carta, é impressionante. Vamos deixar agora uma nota prática. Dulce, eu sei que tens uma nota prática que esta lição te evocou, podemos até terminar com ela. É precisamente o cumprimento da promessa através de Jesus e aquilo que Jesus fez por nós. A minha nota prática é muito, muito simples. Era a leitura de um livro, que é este livro, que é O Caminho para a Esperança. Acho que está-se a ver bem, não está? O Caminho Sim, para a perfeitamente. Esperança. E o que eu propunha era que lessem este livro, é fácil adquiri-lo por vários meios, porque se nós somos o Israel espiritual, se nós somos os filhos da promessa, então nós temos que nos agarrar a Jesus para que, tal como o propósito de Deus ao escolher Abraão e ao escolher Israel fosse que as outras nações ao lado vissem como aquela nação era abençoada pela sua relação com Deus e quisessem conhecer Deus, também nós possamos refletir o amor de Deus nas nossas vidas para que outros queiram conhecer Deus. E este livro é uma boa ajuda para nós compreendermos o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus. É verdade. Aqueles que porventura não tenham este livro,
muitos o terão nesta edição Caminho para a Esperança, ou com outros títulos até, Aos Pés de Cristo, por exemplo. Aos Pés de Cristo. Nós teremos todo o gosto em oferecer-lhe este livro. Os nossos contactos vão ser aqui deixados, de Novo Tempo, para que possa receber este livro se porventura não o tem, ou até se o quiser oferecer a alguém, se porventura já o tem, mas não em quantidade e gostaria de oferecer a um amigo, entre em contacto connosco. Esta é a nossa nota prática, o nosso tempo terminou. Muito obrigado aos dois por mais este bom momento aqui em redor da Palavra de Deus. Voltamos com a Escola Bíblica na próxima semana. Que Deus o abençoe e até lá, se Deus quiser. Até para a semana. Até mais.